Continuando agora os exercícios, pessoal, temos aqui o exercício 4, onde ele traz apenas dois pontos, pontos R e S. Faça o que se pede. Letra A. Dê uma equação geral da reta que passa pelos pontos R e S. Bom, se eu quero uma equação geral, a melhor maneira de eu encontrar a equação geral que passa por dois pontos é pegar um ponto genérico, x, y, 1, o ponto R, 5, 1, 1, e o ponto S, menos 5, menos 2, 1. Esse determinante tem que ser igual a zero, porque aí esses pontos estariam alinhados, o ponto RS e um terceiro ponto qualquer. E aí forma justamente a reta que passa por RS, tá ok? Então, multiplicando aqui, x vezes 1 vezes 1, x, 1 vezes, y vezes 1 vezes menos 5, menos 5y, 1 vezes 5 vezes menos 2, menos 10. Diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes menos 5 dá menos 5, vem para cá, mais 5. X vezes 1 vezes menos 2, menos 2x, vem para cá, mais 2x. Y vezes 5 vezes 1, 5y, vem para cá, menos 5y. Isso tudo igual a zero. Como eu quero uma equação geral, basta eu juntar então os termos. X mais 2x, 3x, menos 5y com menos 5y, menos 10y, menos 10 mais 5, menos 5, igual a zero. Esta é, então, uma equação da reta que passa por RS. Uma equação geral. Lembrando que a equação geral é uma das, eu tenho infinitas equações gerais para a mesma reta, poderia pegar qualquer múltiplo dessa equação. Agora, a partir disso, na letra B, ele pede a equação reduzida da reta. E quando eu tenho a geral, é fácil eu achar a equação reduzida, porque basta eu isolar a variável y. Então eu tenho 3x menos 5 igual a 10y. 10y estava subtraindo, o contrário de subtração é adição. E aí eu tiro 10 dividindo, o contrário da multiplicação, divisão. Vai ficar 3x sobre 10 menos 5 sobre 10. Eu posso simplificar 1 meio. Vê que eu sempre vou optar por dividir separadamente, ok? Cada termo aqui, o 3x eu dividi por 10, o menos 5 por 10, porque aí o que dá para simplificar eu simplifico. E aqui eu já tenho, então, a equação reduzida da reta RS. A equação reduzida da reta, essa sim, ela é única, ok? Somente essa é a equação reduzida da reta RS. Aí na letra C, ele pede os coeficientes. E esses coeficientes eu vou tirar a partir dessa equação de reta aqui. É justamente essa equação que vai me dar o coeficiente angular da reta RS e o coeficiente linear da reta RS. O angular é aquele que multiplica a variável x. O coeficiente angular é 3 décimos. Já o linear é o termo independente, é o menos 1 meio. Isso aqui significa que a reta passa pelo ponto 0 para x, menos 1 meio para y. Ok? É o ponto onde corta o eixo y. Esse é o coeficiente linear, tá bom? Onde a abscissa é zero. E aí, para terminar, ele pede a equação segmentária da reta. Para achar a equação segmentária, eu vou partir da equação geral. É mais fácil. Então, eu tenho aqui, letra D, equação geral, 3x menos 10y menos 5 igual a zero. A segmentária é sempre um termo com x, um termo com y, igual a 1. Então, eu vou fazer 3x menos 10y igual a 5. O menos 5 estava subtraindo, o contrário de subtração é adição. E aí, para transformar o 5 em 1, eu vou dividir todo mundo por 5. Então, a minha equação vai ficar 3x sobre 5, de novo separadamente, ok? Menos 2y, 10 dividido por 5, igual a 1. Só que para ser segmentária, ela não pode estar nesse formato, tá? Ela tem que estar x sobre alguma coisa, mais y sobre alguma coisa, igual a 1. Então, eu vou pegar aqui essa primeira fração e eu vou dividir numerador e denominador por 3. Aí eu fico só com o x aqui. Então, a minha primeira fração passa a ser x sobre 5 terços. Daí eu vou pegar a segunda fração, primeiro para transformar esse cara em positivo, eu vou ter que dividir por algo negativo. Eu vou dividir por menos 2. Aqui
E também o denominador que eu tenho aqui, eu vou dividir por menos 2. E aí eu vou chegar, então, mais y sobre menos 1 meio. Essa, sim, é a equação segmentária dessa reta. Lembrando que a equação segmentária nos mostra claramente os pontos aonde a reta corta os eixos. Então, aqui eu tenho o mesmo ponto P, que eu já tinha enxergado lá pela equação reduzida, né, o coeficiente linear, mas aqui eu tenho um ponto Q, que é o ponto 5/3 para x, 0 para y, um ponto onde corta o eixo x. Isso aqui é até uma maneira interessante da gente desenhar a reta, né, pessoal? Então, veja, corta numa abscissa positiva numa ordenada negativa. Então, eu faria aqui o plano cartesiano mais ou menos assim, ok? Então, você vê que aqui eu tenho uma abscissa positiva, para cá, uma ordenada negativa aqui embaixo, x e y. A abscissa que vai cortar é 5/3, que é quase 2, 1,66, e a ordenada menos 1 meio, menos 0,5. Então eu faria a minha reta mais ou menos aqui, ó. Para fazer a mão livre, a melhor maneira de fazer é essa. Então aqui está a minha reta, tá? E aí aqui eu vou ter o meu ponto P, que é onde corta o eixo y, e meu ponto Q, que é onde corta o eixo x. Beleza? Maneira rápida de desenhar a reta a partir da equação segmentária. Exercício 5. Seja o quadrilátero ABCD com vértices A, B, C e D dados, determine, letra A, uma equação geral para cada uma das retas suportes das diagonais AC e BD. Então aqui na letra A eu vou ter que montar duas equações gerais. Então, uma equação geral para AC. Monto o determinante x, y, 1, ponto A, menos 3, 2, 1, ponto C, 4, 1, 1. E igual a isso a 0. Então, x vezes 2 vezes 1, 2x, y vezes 1 vezes 4, mais 4y, 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3. Diagonal secundária, 1 vezes 2 vezes 4, 8, vem para cá, menos 8. X vezes 1 vezes 1 é x, vem para cá, menos x. Y vezes menos 3 vezes 1, menos 3y, vem para cá, mais 3y, igual a 0. Então, essa primeira reta, 2x menos x, fica x. 4y mais 3y mais 7y, menos 3 com menos 8, menos 11 igual a 0. Essa é a reta suporte, uma equação geral da reta suporte dessa diagonal AC. Agora vamos fazer uma equação para a reta suporte da diagonal BC. Então, determinante, x, y1, ponto B, menos 1, 7, 1, ponto D, 0, menos 3 e 1. Isso tem que ser igual a 0. X vezes 7 vezes 1, 7x. Y vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes menos 3 vezes 1 vezes menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Diagonal secundária. 1 vezes 7 vezes 0, 0. X vezes 1 vezes menos 3, menos 3x vem para cá, mais 3x. E y vezes menos 1 vezes 1, menos y vem para cá, mais y, igual a 0. Então, 7x mais 3x, 10x, mais y, mais 3, igual a 0. Eu tenho aqui uma equação geral para a reta suporte da diagonal BD. Beleza? Letra B. Eu quero as coordenadas do ponto de interseção entre as diagonais AC e BD. E aí, quando eu quero as coordenadas de ponto de interseção entre duas retas, o que eu vou fazer é um sistema de equações, onde eu tenho a equação da reta 1, a equação da reta 2, e eu vou ver qual é o ponto que elas têm em comum. Ok? Para trazer para esse sistema, eu já vou trazer a equação geral, mas tirando o termo independente para o segundo membro, que aí fica bem claro aquele sisteminha 2x2 que a gente está acostumado a resolver. Então fica aqui, x mais 7y igual a 11, e na segunda equação, 10x mais y igual a menos 3. Então, menos 11 eu somei 11, mais 3 eu subtraí menos 3. Ok? Para resolver essa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a primeira equação multiplicada por 10. Aí o meu sistema passa a ser 10x
mais 70y igual a 110. E a segunda equação, 10x mais y igual a menos 3. E agora eu posso, então, subtrair essas equações, porque isso vai eliminar o x. 70y mais um y, ou melhor, menos um y, né? 69y. Ok? Subtrair. 110 menos 3, 113. E aí eu vou ter, então, 113 dividido por 69. Joga na calculadora essa divisão para ver se consegue simplificar. E não consegue. Então, esse é o valor da coordenada y. Volta em qualquer equação agora para calcular o x. E eu vou voltar nessa primeira, que era mais simples. X igual a 11 menos 7y. 7y estava somando, contrário da soma, subtração. Então, x igual a 11 menos 7 vezes 113 69avos. E agora é calculadora de novo, né? 11 menos 7 vezes 113 dividido por 69. Isso vai ficar menos 32 69avos. Conclusão, o ponto P, que é o ponto de interseção das diagonais, é o ponto menos 32 69avos para x e 113 69avos para y. Beleza? Próximo, exercício 6. Sabendo que a reta R passa pelo ponto Q, menos 2 e 7, e forma um ângulo de 135 graus com o eixo das abscissas OX, determine. Letra A. O coeficiente angular de R, ou seja, MR. Então, o coeficiente angular de uma reta, ele pode ser calculado também como a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas. Você percebe que é um ângulo aqui maior que 90 graus? É porque provavelmente eu tenho aqui o eixo das abscissas e a reta formando um ângulo dessa forma, ok? Então, aqui está o eixo x e a reta está formando esse ângulo aqui de 135 graus. A gente classifica esse tipo de reta como uma reta decrescente. Então a gente espera que o coeficiente angular dela seja negativo. E se eu jogar isso aqui na científica, rapidamente eu percebo que isso é igual a menos 1. Tá ok? Agora, na letra B, eu quero uma equação reduzida da reta R. E para isso, eu vou usar aquela propriedade que diz que y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Eu trago aqui o ponto que eu conheço, porque eu sei que passa nesse ponto menos 2 e 7, e o coeficiente angular que eu acabei de calcular. Então, y menos 7 igual a menos 1, que multiplica x menos 2. Então, eu vou ter y menos 7 igual a menos x mais... menos com menos dá mais, né? Só que daí quando eu multiplico por menos 1, volta a ser menos. Então, menos 2. Soma 7 unidades, y igual a menos x mais 5. Essa é a equação reduzida da reta R. Lembrando que essa equação é única, ok? Não existem duas equações reduzidas para a mesma reta. Letra C. O coeficiente linear da reta R. Não vou nem fazer ali em cima da letra C, vou fazer aqui embaixo. Porque o coeficiente linear está dado na própria equação reduzida. O coeficiente linear é o termo independente, é 5. Significa que essa reta passa no ponto P, 0 para o x, 5 para y. E letra D, uma equação geral da reta R. E, gente, achar uma equação geral a partir do momento que eu já tenho uma reduzida é muito fácil. Bastaria eu passar todo mundo para o mesmo membro e igualar a 0. Se eu trouxer o y para o segundo membro, vai ficar o x com coeficiente negativo e o y também com coeficiente negativo. Eu não gosto, mas não está errado. Eu levaria todo mundo para o primeiro membro. Então, bastaria eu escrever o x positivo, mais o y que já estava lá, menos 5 igual a 0. Essa é uma equação geral para essa reta. Lembrando que uma reta tem infinitas equações gerais. Tá bem? Então, se eu tivesse feito o contrário, como eu falei, né, ficaria menos x, menos y, mais 5 igual a 0. Mesma coisa. Tá bom? Então, tá aí as 4 coisas que ele pediu: coeficiente angular, equação reduzida, coeficiente linear e equação geral. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas vamos fazer o último exercício aqui. Exercício 7. Determine as equações geral, reduzida
e segmentária, se existirem, da reta S. Lembrando que nem sempre existem. Então ele dá aqui a reta S como uma equação paramétrica, né? Onde eu dou tanto o valor de x quanto o valor de y em função de um terceiro parâmetro aqui, ou de um parâmetro, né? Porque x e y não são parâmetros. Eu dou tanto a coordenada x quanto a y em função de um parâmetro único t para todos os pontos da reta. Tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer então aqui. Primeiro passo é tentar isolar esse parâmetro nas duas expressões que ele nos dá. Então, x igual a 3 menos 2t. Subtrai o 3, x menos 3 igual a menos 2t, divide todo mundo por menos 2. Quando eu divido por um número negativo, é interessante eu aproveitar para mudar os sinais. Então vai ficar o 3 positivo, o x negativo, tudo isso dividido por 2 igual a t. A outra equação, y igual a 5 mais 4t. Subtrai o 5, y menos 5 igual a 4t, divide todo mundo por 4, y menos 5 sobre 4 igual a t. Ora, se esse cara é igual a t e esse cara também é igual a t, então esses dois caras são iguais. Então eu tenho 3 menos x sobre 2 igual a y menos 5 sobre 4. E aí eu posso multiplicar, por exemplo, cruzado, para facilitar um pouco aqui, não precisa pensar muito. 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos x, menos 4x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 5, menos 10. E aí leva todo mundo para um membro só e eu já tenho a equação geral, certo? Então o menos 4x está subtraindo, vou aproveitar e deixar ele positivo, vou somar ele no segundo membro. Vai somar com o 2y que já está lá. O 12 está somando, vai subtrair menos 12 com menos 10, menos 22 igual a 0. Essa seria já uma equação geral para a reta S. Ah, mas todo mundo é par, então divide todo mundo por 2. Beleza. 2x mais y menos 11 igual a 0. Já seria então uma outra equação geral para a mesma reta S. Partindo da geral, vamos achar a reduzida. Basta isolar o y. Veja que o y já tem aqui o coeficiente 1, então basta eu tirar o 2x e tirar o 11. Então, a reta S vai ser y igual a menos 2x mais 11. Ele não pediu, mas vamos escrever aqui, né? Quem é o coeficiente angular da reta S? Menos 2. Quem é o coeficiente linear da reta S? 11. Beleza? E partindo aqui também da geral, eu vou achar a segmentária. 2x mais y igual a 11. Eu tirei o 11 que estava subtraindo, o contrário de subtração é a soma. Dividindo todo mundo por 11. 2x sobre 11 mais y sobre 11 igual a 1. Para virar a segmentária, só basta tirar esse 2 aqui. Então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. X sobre 11 meios mais y sobre 11 igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta S. Lembrando que reduzida e segmentária são únicas, a geral possui infinitas, assim como a paramétrica também. Beleza? Bons estudos e até a próxima.